O slogan do governo do presidente Bolsonaro, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, foi com certeza escolhido especificamente para conquistar o voto dos eleitores cristãos, dos carismáticos, dos cristãos católicos, dos cristãos evangélicos. Nós sabemos que ele fala para essa população e fala também para os chamados fascistas, as pessoas da extrema-direita, aquele grupo que o acompanha em todos os lugares, chamando de mito, mito, mito. Observe que não foi à toa que ele utilizou esse tema, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Nós podemos pensar, Deus acima de todos. Que Deus o Bolsonaro está falando? Eu digo que é o Deus com letra minúscula, aquele D minúsculo, um Deus falso. Um Deus, não o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Estou falando para aqueles que creem. E, evidentemente, que até os ateus estudam, sabem como é que funciona a crença dos que creem, dos que têm fé, que a Bíblia é inspirada por um Deus criador. Pode até não crer que existe esse Deus, mas eles compreendem, têm conhecimento dessa fé. Então, baseado nessa fé, é que nós podemos dizer que esse slogan é apenas uma retórica. Ele não está pensando em seguir e dizer que Deus está acima de tudo e de todos. Isso não é verdade, a gente pode ver através dos seus atos. O Bolsonaro, ele é incapaz de dizer um pequeno versículo completo. Ele é incapaz. Se você perguntar para ele qualquer palavra, qualquer versículo, qualquer capítulo da Bíblia, ele é incapaz de falar, a não ser que ele traga por escrito ou uma cópia na mão. Ele tenta, e já tentou citar versículo bíblico e se enrolou todinho. Eu fico pensando, como é que hoje, depois de tudo que está acontecendo, de todas essas mortes, do Bolsonaro ter feito tudo o que ele fez, que está fazendo, e o ódio que ele demonstra em suas ações, ainda tenha cristãos e cristãs, evangélicos, católicos, e de todas as denominações, no mínimo uns 30% ou 25%, de 25% a 30%, que ainda apoiam o seu governo. Eu digo isso porque eu sou evangélica da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, que é ali na Silva Paulé, e eu convivo com as minhas irmãs e meus irmãos na fé, que muitos ainda continuam defendendo o Bolsonaro, dizendo e acreditando que ele é um servo de Deus, como diz os evangélicos. Servo no sentido de seguir a palavra de Deus fielmente. Não é no sentido de ser escravo. É no sentido de ficar dependente da palavra de Deus. A Bíblia fala que se conhece a árvore pelos frutos. Jesus Cristo, fazendo uma analogia, como se nós fôssemos as árvores e os nossos atos seriam os frutos. Então, aqui em Gálatas 5:23, diz: se vivemos no Espírito, que é o Espírito Santo, andamos também no Espírito, não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.
Se o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 25, e diz essa palavra, algum cristão que conhece a Bíblia pode dizer que Bolsonaro é um discípulo de Cristo, é um seguidor de Cristo. Nesse mesmo capítulo, no versículo 22, diz: mas o fruto do Espírito é, dois pontos, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja bem, o fruto do Espírito, quer dizer, aquele que habita em nós, porque a Bíblia diz que a igreja somos nós, o templo de Jesus somos nós, e ainda diz ainda que Deus ele não habita no templo feito por homens. Mas por que a gente diz que Deus está presente no templo? Porque quando as pessoas estão lá, como Deus habita em nós, Ele está ali para a gente congregar com os irmãos na fé. Quando a gente diz irmão na fé, é aqueles, como a esquerda fala, os companheiros. Jesus chama os irmãos. Por quê? Porque estão na mesma, concordam com as mesmas ideias. São dirigidos por um só Espírito. Então, por isso, eles vão ali para o templo para consagrar aquele momento a Deus, para celebrar, para exaltar a Jesus Cristo. E aí, o apóstolo Paulo, que escreveu à igreja de Gálatas, diz que o fruto do Espírito é amor. A gente sente isso no Bolsonaro? Gozo, no sentido de alegrar-se com a alegria dos outros, no sentido de estar sempre alegre. Não quer dizer que a gente não tenha nossos momentos de tristeza, mas uma pessoa que saiba enfrentar as adversidades com parcimônia, com tolerância, sem ódio. Fala também que um dos frutos do Espírito é a paz. Bolsonaro semeia paz, benignidade, fidelidade, mansidão. Ele demonstra mansidão, domínio próprio. Ele domina a sua raiva, os seus impulsos perversos. Então, eu fico pensando se essas pessoas estão percebendo o que é que o Bolsonaro tem feito durante toda o governo dele, né? O que é que ele tem feito? O que é que ele tem demonstrado que é uma pessoa que realmente está dando o testemunho de Cristo, está considerando Deus acima de tudo. Será que ele é essa pessoa que está colocando em prática o slogan do seu governo? O que significa longanimidade? Virtude de suportar com firmeza as contrariedades em benefício de outrem. Generosidade. Veja bem, virtude de se suportar com firmeza contrariedades em benefícios de outrem. Ser magnânimo, ser generoso. A gente encontra isso no Bolsonaro? Não encontramos. E ainda diz, lá já no capítulo 6, no versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. Olha por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Tentado a corresponder ódio com ódio, olho por olho, dente por dente, compensar o mal com o mal. Pelo contrário,
Jesus Cristo diz, amai os teus inimigos. Que vantagem há amar o que te ama? Todos fazem isso. Difícil é amar os inimigos. Amar os inimigos não significa você vai conviver com ele, vai sair com ele, vai ser amigo íntimo dele, não. É você orar por ele, para que Deus tire do coração dele todo o ódio, todo o rancor, tudo que lhe faz mal, porque o ódio e esses maus sentimentos fazem mal para nós mesmos, para aquele que sente. Então, amar o inimigo significa desejar o bem para ele, ou mesmo não desejar o mal simplesmente. Isso é que é amar. A gente vê isso no Bolsonaro? Não, a gente não vê. Então, como é, meus irmãos, que nós vamos compreender e aceitar ainda esse tipo de governo, que massacra os mais pobres e governa para os mais ricos, para os mais poderosos? Ele já aumentou o salário tentou aumentar, porque eu não lembro se já foi aprovado, o salário dos militares, o próprio salário dele. Enquanto isso, ele diz que não tem dinheiro para o auxílio emergencial, para pagar R$ 600 para o auxílio emergencial. Outra coisa que ele poderia fazer é investir mais nos pequenos e médios empresários. Pois, se o comércio está fechado, a culpa é do Bolsonaro. Porque se ele tivesse comprado vacina a tempo, tivesse encomendado na primeira vez que foi oferecido, nós, brasileiros, estaríamos já vacinados, não digo em sua totalidade, mas nós não estaríamos nessa lentidão com a vacina. Nós já estaríamos muito mais à frente. Se ele tivesse pensado nos brasileiros, na saúde, no bem-estar dos brasileiros, ele não iria pensar, está caro, o contrato é assim, porque esses contratos, muitas vezes nós assinamos contrato de adesão com cláusulas exorbitantes, e nem é para defender a vida. A gente assina um seguro, por exemplo, sem ter a possibilidade de negociar as cláusulas. Agora, você imagine quando você vai negociar uma vacina que é para salvar vidas. Os outros países assinaram. Nós também poderíamos ter assinado. Porque você assina um contrato de adesão, você pode discutir o contrato depois. Mas isso é natural. Toda vacina, todo medicamento, ele tem os efeitos colaterais. Isso foi desculpa do Bolsonaro para não comprar a vacina. Tanto que ele criou uma briga com o governador Dória, porque saiu na frente para contratar e para comprar vacina, para possibilitar que o Instituto Butantan importasse os insumos e preparasse as vacinas. E eu separei aqui algumas falas do Bolsonaro, dizendo que a vida segue normal. Quer dizer, em plena pandemia, a vida segue normal. Isso foi no dia 26 de janeiro de 2020, ele falou. Estamos preocupados, obviamente, mas não é uma situação alarmante. Nós já estamos vendo as mortes nos outros países, mas ele disse que não era uma situação alarmante, ele disse que é só uma gripezinha. Em dia 9 de março de 2020, ele disse, tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está superdimensionado, o poder destruidor desse vírus. Então, ele disse que as pessoas, os governadores, os prefeitos, os políticos que eram a favor da vacina, que não eram negacionistas, que não são negacionistas, estavam superdimensionando, estava potencializando demais o poder destruidor desse vírus. Isso ele disse no dia 9 de março de 2020. No dia 10 de março de 2020, durante o ano que se passou, obviamente, tivemos um momento de crise.
Muito do que tem ali é fantasia. A questão do coronavírus, que não é isso tudo que a mídia propaga. Aí ele culpa a mídia. A mídia está relatando os fatos. É verdade que a mídia tradicional, muitas vezes, deturpa, muitas vezes manipula as mentes, mas nós já estamos vendo pelos resultados que a mídia estava apenas retratando e informando a população da gravidade do vírus. No dia 11 de março de 2020, ele falou: vou ligar para o Mandetta agora há pouco. O que eu acho? Eu não sou médico, eu não sou infectologista. O que eu vi até o momento é umas gripes que mataram mais do que essa. Ele disse: outras gripes mataram mais do que essa. Baseado em quê? Ao mesmo tempo que ele disse que não é médico, ele afirma que outras gripes já mataram mais do que o coronavírus. No dia 13 de março de 2020, ele disse: apesar do meu teste ter dado negativo, eu não vou apertar a mão de vocês. Se bem que para a imprensa que está ouvindo ali, se eu tivesse com ouvido ou não tivesse, não estaria sentindo nada. A vida segue normal. Muitos problemas para serem resolvidos. Quer dizer, ele teria muitos problemas que na cabeça dele eram mais importantes do que o desastre, o que o coronavírus poderia afetar a vida do brasileiro. Quando foi no dia 15 de março ainda de 2020, ele disse: com toda certeza, muitos pegarão isso, independentemente dos cuidados que tome. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas não podemos entrar numa neurose como se isso fosse o fim do mundo. Tivemos vírus muito mais graves que não provocaram essa histeria. Sabe o que não provocou essa histeria? Porque o governo era outro. Porque houve vacina, porque houve prevenção, porque houve cuidado. Isso no dia 15 de março ainda de 2020, cancelar os jogos de futebol e contribui para o histerismo. A CBF poderia pensar em vender uma carga de ingressos de acordo com a capacidade dos estádios, porque cancelar não vai conter o vírus. A economia não pode parar, vai haver desemprego. Ora, se o Bolsonaro investisse nos pequenos empresários, nos médios empresários, tivesse uma política de auxílio para esses empresários, para que eles pudessem manter os empregos e pagar os trabalhadores ficando em casa, com certeza a pandemia ia parar mais cedo, com certeza iria ter menos pessoas infectadas e menos mortes. Ele disse no dia 16 de março, foi surpreendente o que aconteceu na rua com esse superdimensionamento, que vai ter problema quem é idoso, mas nem até a China já está acabando. Lógico, a China fez o trabalho certo, né? Fez o trabalho certo. Então, ele sabe que ele poderia fazer alguma coisa, mas era mais fácil colocar a culpa nos governadores, nos prefeitos e nas próprias pessoas. Ele disse, eu quero achar aqui, é porque ele disse tanta bobagem em 2020, que agora eu quero ir para 2021. Ele também falou que esse vírus tinha sido fabricado na China sem ter provas, porque isso é uma irresponsabilidade. Um presidente não pode acusar sem provas, isso é muito temerário, principalmente um parceiro nosso que tanto que importa muito, que tem relações comerciais importantes conosco. Então, ele não poderia fazer o que ele está, como ele fez e como ele continua fazendo. Estou procurando aqui, pessoal, porque aqui tem muita coisa que ele falou em 2020, e agora eu quero achar aqui o que ele falou mais recentemente, né? Agora em 2021. Só um minutinho, por favor. Eu sei que ele falou assim, ó, todos nós vamos morrer um dia.
As pessoas morrem e não sentem nada. Falou que tá bom de acabar com isso, com esse mimimi. Isso é coisa de maricas. Ele disse, ó, não há guerra ou politização da minha parte, a gente espera uma vacina segura. Ele achava que tinha que esperar. A própria China, não temos informações de vacinação em massa por lá. A vacina ainda estava sendo produzida. Então, evidentemente que não dava para ver, para saber, né, nem para ter ainda vacinação em massa. Aqui ele falou, olha, no dia 5 de janeiro de 2021, não é verdade, mais ou menos 25% do país está vacinando. Um fabricante vendeu 10 mil vacinas para 2020, poucos países. Eles estão vacinando, mas não estão vacinando o seu povo todo. Tudo isso sem base científica, aliás, sem fontes oficiais. O Brasil está quebrado, eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do imposto de renda. Teve esse vírus potencializado pela mídia. Isso foi no dia 5 de janeiro de 2021. E agora, né, recentemente, ele falou que todo mundo vai morrer um dia mesmo. Então, qual é o problema? Qual é o problema? Que a culpa é do STF, porque o STF não estava deixando ele trabalhar, que tinha tirado a autoridade dele e dado autoridade para os governadores. O que se sabe que não é verdade. O fato do STF ter autorizado os governadores a tomar providências para proteger a sua população não impediria ele de agir simultaneamente, porque ele é o maior mandatário do país. É a partir do Ministério de Saúde que saem as decisões para toda a União, para toda a unidade federativa, a partir do Ministério da Saúde. Então, ele não poderia cruzar os braços. Ele não poderia cruzar os braços simplesmente porque houve essa decisão do STF. Se não houvesse essa decisão do STF, teria sido pior. Teria sido muito pior, porque nem ele teria feito nada e nem o governador. Quando o ministro Pazuello falou, ex-ministro, falou que ia comprar vacina, ele disse, o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade. E aí depois gravou com o ministro Pazuello, dizendo que ele manda e o ministro obedece. Foi isso que ele falou. Então, eu queria apelar, principalmente, aos cristãos que estão me assistindo nesse momento, para refletir, comparar os atos do Bolsonaro com os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque os cristãos dizem assim, não, eu não gosto de política, eu não sou político. Todos nós somos políticos. Quando nós, vamos dizer, condenamos mesmo, né? Às vezes a gente condena, faz julgamento de valor dos políticos, diz que todo político é ladrão, isso aí você já está exercitando a política. Quando você vota, é um exercício político. Quando você disse que o Haddad era uma escolha pior, você estava exercitando política, exercitando a cidadania. Então, se nós, que eu não gosto dessa história, nós somos cidadãos de bem, o que é que define o cidadão de bem? É votar no Bolsonaro? Que usa o nome de Deus em vão? Então, meus irmãos, minhas irmãs, brasileiros e brasileiras que estão me ouvindo nesse momento, por favor, reflitam sobre isso.
e vejam que o Bolsonaro está apenas interessado nos votos, no seu projeto de poder, desde que ele assumiu. Desde que ele assumiu. No seu primeiro dia, ele já começou a fazer campanha para 2022. Enquanto está havendo mortes, pessoas internadas e faltando oxigênio, faltando os insumos e os medicamentos para entubamento digno, para entubar as pessoas com anestesia da forma digna, ele está fazendo campanha, passeando de moto, passeando de jet ski. Custa caro esses passeios. Não digo que ele não tenha direito de fazer isso, mas um bom mandatário, um bom presidente, pensaria primeiro em pensar na saúde e evitar a morte dos brasileiros, evitar também a fome, o desemprego, porque tudo dependeria dele em primeiro lugar. Obrigada pela atenção. Eu agradeço às pessoas que me deram a oportunidade de transmitir esse vídeo. Agradeço a todos. Peço que, se for possível, vocês colaborem com as mídias progressistas, porque tem poucos recursos. Evidentemente que as mídias tradicionais, como a Record, a Globo, a Band, a Jovem Pan, todas elas têm o recurso dos anunciantes, e os vídeos do YouTube, do Facebook, tipo Blog da Dima, Leonardo Stupa, TV Cotter, e outros, TV Habilidoso, né? O canal do Conde, Prerrogativa, todos esses, a democracia participativa, atitude popular, todos esses, eles trabalham com poucos recursos, com muitas dificuldades, até colocando o dinheiro do próprio bolso para comprar equipamentos, comprar computadores e fazer o blog funcionar. Então, muito obrigada e que Deus abençoe a todos.